Nós estamos recebendo aqui o professor Everton Brito, o advogado Everton Brito, é professor de processo penal e também de prática de processo penal na Unigran. O Everton Brito é também oficial da reserva do Exército Brasileiro, advogado criminalista militante aqui em Dourados. Já foi conselheiro municipal da OAB e presidente da Comissão de Moralidade e Defesa do Patrimônio Público. Atualmente, Everton Brito é presidente da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados da 4ª Subseção da OAB de Mato Grosso do Sul. Está aqui a convite do Progresso Online para falar a respeito de um tema que, infelizmente, é recorrente hoje no país, que é o estupro, mais sobre o estupro coletivo, depois desse crime bárbaro que aconteceu no Rio de Janeiro. O Dr. Everton Brito vai também discorrer sobre outros assuntos aqui, mas começando pelo estupro coletivo, uma questão preocupante, Dr. Everton, porque envolve uma série de requisitos ali, né? E a covardia está sempre presente, infelizmente, nestas barbaridades. Boa tarde, César. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Progresso Online. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite por estar aqui e dizer que é sempre muito bom poder estar contribuindo, esclarecendo qualquer tema que seja de interesse da população. Obrigado pelo convite, César. O estupro já deixa muita gente indignada. E o estupro coletivo, mais ainda, né? É de um clamor popular muito grande. César, realmente, eu digo para todos que estão nos assistindo o seguinte: é um crime realmente que choca muito, ele vai contra os preceitos não só legais, mas também morais, tanto que até mesmo dentro das próprias penitenciárias há uma reprovação pelos próprios detentos contra aquele que é autor desse tipo de crime. Hoje nós temos a situação nas penitenciárias, e muitas delas, aqui em Dourados é assim, onde os autores dessa prática eles acabam tendo que ficar em um bloco isolado, porque os demais detentos eles repudiam essa conduta e acabam atentando contra a vida dos que são acusados desse crime. Existem vários tipos de estupro, né? Existe o estupro contra vulneráveis, e no caso daquela vítima lá do Rio de Janeiro, ela também pode ser considerada como vulnerável, porque ela estava desacordada. Né? Exatamente, César. Existem vários tipos de estupro. O estupro simples ele é previsto no caput do artigo 213 do Código Penal. Ele prevê como estupro não só a conjunção carnal, mas qualquer ato libidinoso feito com violência ou grave ameaça contra a vítima. Esse tipo ele é novo, ele é recente. Antes, o estupro era somente com conjunção carnal e o ato libidinoso fazia parte de um outro tipo penal. Com a alteração que houve no Código Penal, houve uma junção onde o estupro passou a ser qualquer ato libidinoso e também a conjunção carnal, com violência ou com grave ameaça. Fora do caput, existe o estupro qualificado. Ele pode ser qualificado pela vítima ser menor, pode ser qualificado também pela morte do agente, e existe também a figura prevista no artigo 217A do Código Penal, que é o que o César falou do estupro de vulnerável. O caso do estupro de vulnerável é aquele onde a vítima ela é menor de 14 anos, então presume-se a violência, independente da aquiescência da vítima ou não,
e também qualquer caso que dificulte a defesa da vítima. Então, como você bem falou, César, no caso do Rio de Janeiro, que foi o caso que está repercutindo nacionalmente, pode ser considerado estupro de vulnerável se realmente ocorreu nas condições em que foi divulgado na imprensa, que a vítima estaria desacordada. Então, isso dificultaria a defesa da vítima, e qualquer forma que dificulte isso pode ser considerado a vulnerabilidade. Existe nesse caso de vulnerabilidade, César, duas situações: a vulnerabilidade permanente e a vulnerabilidade não permanente. Vulnerabilidade permanente tanto pode ser no caso do menor, quanto, por exemplo, alguém que possui uma enfermidade, uma deficiência mental que seja permanente. No caso lá do Rio de Janeiro, essa vulnerabilidade não era permanente, e isso interfere no processo também. Agora, há um movimento nacional, principalmente um movimento feminista aí, contra a cultura do estupro, né? É até uma coisa difícil até de aceitar que existe uma cultura do estupro. Quer dizer, quando essa cultura do estupro faz com que as mulheres se sintam cada vez mais ameaçadas. As mulheres reclamam que no ônibus elas são arrochadas, muitas vezes, por alguém do sexo oposto que está por ali, no ônibus, no metrô. Quer dizer, as mulheres estão perdendo essa liberdade de sair pelas ruas e tudo mais. Quer dizer, essa acochada que propositalmente, com dolo, alguém faz com uma mulher dentro de um ônibus, por exemplo, pelo que ele pode responder? César, há uma discussão doutrinária muito grande sobre esse tipo de situação. Inclusive, assim, quando nós falamos em discussão doutrinária, às vezes é difícil para a pessoa leiga entender algumas situações. Talvez hoje, até questões jurídicas sendo mais divulgadas, vai facilitando. Então, até algum tempo atrás, a gente falava em discussões doutrinárias, discussões jurídicas acerca do tempo. Era difícil para a pessoa entender como que não há um posicionamento certo, correto. Mas hoje em dia, como há uma divulgação maior de assuntos jurídicos, decisões jurídicas, até mesmo por conta da situação que o país passa, e acabamos acompanhando até o próprio Supremo Tribunal Federal tendo decisões divididas, onde parte dos ministros decidem de uma forma e parte decidem de outra, fica até mais fácil falar sobre isso daí. Mas o caso é que, se esse ato praticado ele tiver conotação sexual e for considerado libidinoso, a pessoa pode responder inclusive por estupro. Diferente de antes, né? Que antes estupro era só por penetração, em conjunção carnal. Né? Exatamente. Então, hoje tem muitos, inclusive o senhor é criminalista, tem muitas pessoas presas, respondendo que não estupraram, propriamente dito, a vítima, mas que encostaram, que arrocharam, numa linguagem popular, estão na cadeia. Né? Exatamente. Isso, ao meu ver, e é uma crítica também feita por vários juristas, foi um erro legislativo ao unir essas duas condutas. Porque você equipara um ato muito grave, que seria o estupro com a conjunção carnal, de um ato libidinoso diferente de conjunção carnal. E você dá o mesmo tratamento. Isso fere o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Então e outros princípios, como da ultima ratio, onde o Estado ele deve agir somente naquelas situações onde outros ramos do direito, que não ser direito penal, possa ser o mecanismo de resolução, acaba tendo que se utilizar o direito penal como via para resolver todos esses conflitos.
Mas eu acho que os princípios mais afetados aqui realmente são da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que o tratamento é o mesmo para a conduta que é menos gravosa do que a outra. Isso é penoso porque a cadeia não vai recuperar ninguém, vai ser colocado na mesma vala dos presos mais perigosos, né? E se você me permitir, César, tem uma consideração também a dizer sobre esse tema, que é um problema que vem se criando com o fato de que muitas vezes existem estudos, existem levantamentos, que esse estupro, que é diferente de conjunção carnal, a denúncia contra o suposto autor, e muitas vezes ela não é verdade, é uma denunciação caluniosa. Então, às vezes, uma briga com a vizinha, uma briga com a ex-mulher, uma briga com a namorada, já que existe esse tipo penal, e no momento da raiva, a pessoa às vezes querendo de uma maneira atingir a outra, ela vai na delegacia, denuncia e a pessoa sofre uma persecução penal por um tipo tão complexo, tão gravoso, sendo que nessa parte, né, deixar bem claro, essa parte do tipo onde fala que ato libidinoso diferente de conjunção carnal seria estupro também, muitas vezes sofre a penalização de alguém que praticou o ato com conjunção carnal. Doutor Everton, agora vamos falar sobre prerrogativas. O senhor também é presidente da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados da 4ª Subseção aqui em Dourados. Nós temos um problema aí com um advogado que foi preso, tentando impedir que seu cliente fosse algemado, citando inclusive uma súmula do STF e tudo mais. Como é que está essa questão? César, essa questão está caminhando para um desfecho muito importante, não só para os advogados, não só para o advogado em si que foi vítima dessa violência, mas para toda a sociedade, porque nós, na Comissão de Prerrogativas, nós falamos o seguinte: advogado fortalecido nos seus direitos, nas suas prerrogativas, é uma sociedade fortalecida. Porque a partir do momento que o advogado ele é impedido, tem seus direitos tolhidos no momento em que ele vai exercer a sua profissão, e ele age em benefício da justiça, dos direitos de outros cidadãos, toda a sociedade é atingida. Mas, trazendo para esse caso especificamente, dizer para você, houve realmente no ano passado um advogado que, no exercício da sua função, acompanhar um cliente que estaria sendo preso, ele perguntou se haveria necessidade do cliente permanecer algemado, uma vez que o próprio STF já manifestou que algema ou uso da força só em caso imprescindível. E ao indagar essa situação e ao tentar tirar foto, filmar com seu celular, houve a investida em cima do advogado e a prisão dele pelo um suposto crime de desobediência. A OAB esteve presente desde o primeiro momento, então hoje o atual presidente da OAB, Fernando Duque Estrada, na época ele era presidente da Comissão do Advogado Criminalista, e o Dr. Felipe Caso Azuma, o anterior presidente da 4ª Subseção, estiveram no local do dia dos fatos, na delegacia, acompanhando, velando para que as prerrogativas do advogado fossem obedecidas e que nenhum abuso mais acontecesse sobre ele. E esse fato, de um modo geral, ele resultou em processo contra os policiais, mas os policiais também entenderam que deveriam ingressar com processo criminal por desobediência contra o Jefferson. E a OAB ela estava vigilante, vem acompanhando todos esses processos, e esse contra o advogado
ele foi arquivado a semana passada a pedido da promotoria por não caracterizar o crime de desobediência. Houve um parecer do Ministério Público pedindo esse arquivamento, um parecer muito bem fundamentado pelo Dr. João Linhares, e deixou evidente que o advogado, no exercício da sua função, ele tem direito de acompanhar o seu cliente, seja na delegacia, seja fora dela, e começar já a atuar, cumprindo com as suas obrigações de defensor. Existe uma dúvida com relação à defesa do advogado. Se essa defesa ela só pode ser feita na delegacia ou em outra hipótese, por exemplo, porque ali não tinha sido levado ainda, o cliente dele não tinha sido levado ainda para a delegacia. E mesmo assim ele abordou os policiais e tal. Foi fora do âmbito da polícia, da delegacia, da polícia civil, né? Quer dizer, isso não tem nada a ver. O advogado defende o seu cliente em qualquer lugar. César, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Não Brasil fala isso. é uma lei federal e ela garante ao advogado o direito de atuar na defesa do seu cliente em qualquer órgão, qualquer repartição pública, Na prisão ou em qualquer local. E inclusive ele determina que os agentes públicos devem respeitar o advogado e não impedir que eles atuem no exercício da sua profissão. Dr. Everton Brito, muito obrigado pela sua esclarecedora entrevista no Progresso Online. Eu que agradeço, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.